Você passou 3 anos acordando cedo, apertando o cinto, aguentando desconto em folha, ônibus lotado e chefe no seu pescoço. 3 anos guardando cada real que sobrava, que às vezes não era nenhum. E chegou um dia que você girou uma chave e o motor de um Lancer Evolution respondeu na hora. Grave, bonito, perfeito. Mas essa história não começa aqui. O Lancer estava colado na parede do quarto há 2 anos. Não era pôster comprado. Era uma foto impressa em folha A4 numa gráfica de bairro, que custou 50 centavos. Você colocou ali de propósito no campo de visão da cama para ser a primeira coisa que via quando abria o olho de manhã. Todo dia começava no ponto de ônibus às 6h30. O ônibus chegava sempre cheio e saía mais cheio ainda. Você entrava espremido, ficava em pé por 40 minutos até o trabalho, com a mochila batendo nas costas de alguém e o cotovelo de alguém no seu. Todo dia. 6 vezes por semana. O trabalho era CLT, que em teoria significa direito garantido. E em prática significa que uma parte boa do que você produz some antes de chegar na sua conta. INSS. Imposto de renda, vale transporte descontado, vale refeição descontado. Você recebia o salário, abria o extrato e ficava olhando para um número menor do que esperava toda vez. Era uma conta de cabeça que você fazia todo mês. Aluguel, mercado, luz, água, celular, transporte. O que sobrava ia direto para a poupança, antes que o mês inventasse alguma coisa para levar também. Às vezes sobrava pouco. Teve mês que não sobrou nada e você ficou olhando para a foto do Lancer na parede sem falar nada. No almoço, você tinha o hábito de abrir o site de carros e olhar o Lancer. Não para comprar naquele dia, só para ver, para lembrar que existia. Você olhava o preço, fechava o aplicativo, comia o resto do prato e voltava para o trabalho. Era um ritual pequeno, que mantinha a meta viva. Numa noite de quinta-feira, você abriu o banco como de costume, olhou o saldo, olhou de novo, abriu o site do carro, comparou os 2 números por alguns segundos, fechou o celular, ficou parado olhando para o teto. Pela primeira vez em 2 anos, o número da poupança estava mais perto do que longe. Você olhou para a foto na parede daquele dia de um jeito diferente. Não era mais aquela coisa de outro mundo que você olhava só para não esquecer que existia. Era um plano. Era uma data, era uma questão de tempo. Você deitou e dormiu mais rápido do que de costume. Se você está curtindo essa história, deixa o like e se inscreve no canal. Agora volta com ele, porque hoje é o dia. Você acordou antes do alarme, abriu os olhos e, por um segundo, ficou olhando para o teto, com um sorriso antes mesmo de lembrar conscientemente o porquê. O corpo sabia antes da cabeça, hoje era o dia. Você se arrumou com mais cuidado do que qualquer dia de trabalho. Roupa boa, barba ajeitada, o tipo de cuidado que você tem quando sabe que vai viver algo que vai lembrar para sempre. Pegou as chaves de casa, olhou uma última vez para o quarto e saiu. Na concessionária você assinou cada folha com calma. Leu tudo, o que é raro, mas você ia assinar um documento importante e não ia fazer isso no automático. O vendedor esperou sem pressa. Quando chegou na última página e você assinou, ele te entregou a chave com um aperto de mão. Uma chave pequena que custou 3 anos de ônibus lotado. Você ficou parado na frente do carro por alguns segundos antes de abrir. Era prata, linhas agressivas, o capô com um scoop de ar no meio que qualquer pessoa que entende de carro reconhece de longe. Rodas douradas, aerofólio na traseira, tudo do jeito que estava na foto da parede do seu quarto. Só que agora estava na sua frente, com a sua chave na mão. Você abriu a porta, entrou e sentou no banco. Colocou as mãos no volante. Ficou assim por uns 3 segundos, com os olhos fechados, sem saber direito o que estava fazendo, mas sabendo que precisava fazer aquilo. Girou a chave. O motor respondeu na hora, grave, bonito, do jeito exato que você tinha imaginado tantas vezes. Você abriu os olhos. Era real. Você saiu da concessionária devagar, quase com medo de errar, mas com um sorriso que não cabia no rosto. Ligou o som, colocou aquela música que tinha guardado mentalmente para esse momento. O sol entrou pelo para-brisa, o painel brilhou, e por alguns minutos tudo aquilo fez sentido de um jeito que é difícil de explicar para quem nunca passou anos juntando dinheiro para uma coisa só. O primeiro sinal vermelho veio logo. Trânsito parado. Cidade sendo cidade. Você suspirou, mas continuou feliz. Fazia parte. A música ainda tocava, o ar-condicionado estava regulado e você estava dentro do seu carro. Podia ser pior. Foi quando você percebeu a moto, parada do seu lado no sinal, capacete fechado, o piloto completamente estático, não olhando para o sinal.
olhando para o Lancer. Você notou, desviou o olhar, olhou de novo. O cara continuava parado do mesmo jeito, olhando para o mesmo lugar. O sorriso foi embora sem você chamar. A mão foi para o botão de trava sozinha, quase sem pensar. Clique. Todas as portas travadas. Você ficou olhando para o retrovisor lateral com os ombros tensos. O sinal abriu e você foi. A moto foi junto. Você trocou de faixa com naturalidade. Ela trocou. Você olhou para o retrovisor, olhou para o espelho lateral, olhou de novo. A moto estava ali, no mesmo ritmo, no mesmo ângulo. Seu coração estava acelerado. As mãos apertaram o volante, sem você mandar. A música que tinha colocado com tanto cuidado para esse momento agora era só barulho. Você não estava mais ouvindo, estava só monitorando o retrovisor. Você virou numa rua, sem destino, só para testar. A moto virou. Você segurou o ar, alguns segundos de tensão máxima, então a moto acelerou, passou por você sem olhar e sumiu na próxima esquina. Você ficou com o carro parado por um momento, sozinho na rua, tentando voltar ao normal. Paranoia. Foi só paranoia. Você soltou o ar, soltou do volante por um segundo e tentou relaxar. A cidade estava cheia de moto. Era normal, era coincidência. Você estava exagerando porque o carro era novo e o cérebro estava em alerta máximo. Era isso. Você tinha acabado de relaxar quando o carro tremeu. Um baque seco, forte, vindo do pneu dianteiro. Buraco. Você freou na hora, o estômago foi para o chão e ficou olhando para o painel, procurando alguma luz acendendo, algum sinal de dano, alguma coisa. As mãos tremiam levemente enquanto verificava. Você desceu para verificar o pneu. Agachou, passou a mão na roda dourada, olhou a borracha, nada aparente. O carro estava bem, mas você sabia que aquele buraco era só o primeiro de muitos. A cidade não ia tratar o seu Lancer diferente só porque era um Lancer. No posto, os números subiram rápido demais. Você ficou olhando para o display da bomba com aquela expressão de quem sabe que vai doer, mas não imaginava que ia doer tanto. O Lancer tem um motor potente e um consumo proporcional. Isso estava no manual, não estava tão claro na emoção do dia da compra. Você dobrou o recibo e colocou no bolso sem falar nada. Era o preço. Você sabia que existia esse preço. Só que saber e sentir são coisas diferentes. E naquele momento você estava sentindo. Em casa, no sofá, o celular vibrou com uma notificação de e-mail. IPVA. Você abriu, viu o valor calculado em cima do preço do carro e fechou os olhos por alguns segundos. O imposto sobre veículo no Brasil é calculado em percentual do valor do bem. Lancer Evolution não é carro barato. O IPVA não ia ser barato também. Seguro foi a pesquisa seguinte. Você abriu aba por aba, comparando valores. Lancer Evolution é um carro esportivo, potente, visado. As seguradoras sabem disso antes de você abrir a boca. Os valores que apareciam na tela eram consistentemente maiores do que você tinha calculado na cabeça quando estava sonhando. Numa noite, você abriu uma planilha e foi colocando tudo, parcela do financiamento, combustível médio por mês, seguro, IPVA dividido por 12, manutenção preventiva estimada, foi somando linha por linha. Quando o total apareceu, você ficou olhando para ele por um tempo. Era uma parte considerável do salário, todo mês. Você fechou o notebook e ficou sentado, olhando para o nada. Não era arrependimento, era processamento. A diferença entre sonhar com uma coisa por anos e realmente conviver com ela todo dia é uma diferença que ninguém te conta antes de você comprar. Teve um sábado que você achou uma estrada vazia e entendeu por que queria aquele carro. Não o IPVA, não o seguro, não o posto. O carro, a resposta do motor quando você pisa, a forma como ele gruda no asfalto, na curva, o barulho que entra pela janela entreaberta. Esses momentos existem e são reais. Num encontro de carros, você ficou encostado no capô do Lancer, ouvindo pessoas comentando sobre o carro, fazendo pergunta, tirando foto. Você respondia tudo com aquele sorriso de quem sabe cada detalhe do que tem, porque pesquisou cada detalhe antes de poder ter. Você ligou para o seu pai, de dentro do carro, numa tarde sem motivo específico. Ficou contando alguma coisa sobre o carro, sobre como tinha sido a semana, sobre nada importante. A conversa foi boa, do jeito simples que conversa com pai é. Você desligou e ficou um segundo em silêncio no interior do Lancer. Numa noite, você entrou na garagem e sentou no Lancer sem ligar, sem música, sem destino, sem motivo, só sentou. Colocou as mãos no volante, igual tinha feito na concessionária no primeiro dia. O interior cheirava ao mesmo cheiro de novo, um pouco menos intenso agora, mas ainda presente. Você passou a mão no volante devagar. Não era o mesmo gesto do primeiro dia. Era um gesto diferente, mais quieto, mais consciente. 3 anos de ônibus lotado
de extrato bancário no limite, de foto impressa em A4 colada na parede com fita adesiva, e ali estava o carro. Você girou a chave. O motor ligou do mesmo jeito que no primeiro dia. Grave, bonito, do jeito que você sempre imaginou. Algumas coisas não mudam. E essa era uma delas. Conquistar foi a parte que todo mundo viu. O post, o carro novo, a foto no estacionamento da concessionária. O que ninguém viu foram os 3 anos antes disso. Os meses que não sobraram nada. Os descontos em folha, o ônibus das 6h30, a foto em A4 na parede. Isso não apareceu em nenhuma foto. Mas foi exatamente isso que construiu tudo. E é exatamente isso que faz o som desse motor valer cada segundo.